aluno, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, né, o tema da nossa aula que nós vamos ver vamos falar sobre as propriedades dos determinantes e vamos falar também um pouquinho sobre a questão de calcular o determinante de matriz de ordem 4. Na aula anterior, nós estudamos como fazer, né, o cálculo do determinantes, né, de matrizes de ordem um, ordem 2 e ordem 3. Na aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade a essa parte aí, trabalhando agora com uma matriz de ordem 4, e aí depois entramos, né, sobre a propriedade dos determinantes, ok? Então vamos lá, né? O material já está sendo compartilhado com vocês aqui. Então, vamos ver então aqui, né, a matriz de ordem 4 é calculada da seguinte maneira. Então, nós preparamos como se fosse um checklist com os pontos, né, os passo a passo, de como proceder quando tiver uma atividade, um exercício que seja, e que esse exercício, né, essa atividade, nos peça para determinar para calcular o determinante de uma matriz de ordem 4, tá? Então, nós temos aqui uma matriz B, tá? Igual vocês visualizam aí. Essa matriz B é formada, né, pelos elementos, fazendo a leitura por linhas, né? 1, 2, 1 e 1, 2, 0, menos 2 e 5, menos 1, 3, 0 e 2, 4, 0, 3 e 2. Então, esses daí são os números, são os elementos que compõem a matriz B. Agora acompanhe o passo a passo para resolver, né, essa matriz. Primeiro passo, tá? Passo 1. Deve-se escolher uma fila e aplicar o teorema de Laplace. Caso tenha uma fila com zero, se deve escolher essa fila. Também pode ser realizado feito por coluna. Então, o passo 1 é identificar na minha matriz quais são as linhas, qual é a linha ou qual é a coluna que apresenta zero. Que é essa linha, é essa coluna, é a partir dela nós vamos partir, né, para fazer o cálculo. Então, nós observamos aqui, ó, nesta matriz, a gente observa que nós temos o zero aqui nesta linha, né, ou nesta coluna aqui. Temos um zero nesta linha, mas quando a gente faz o olhar pela coluna, esta coluna aqui passa a ter dois zeros, ao invés de só um como os demais. Então, vai ser esta coluna que nós vamos escolher para trabalhar, tá? Então, feito isso, né, olhamos, identificamos, né, e determinamos aí que a gente vai escolher qual é a coluna ou a linha que a gente vai trabalhar. No nosso caso, então, nós vamos trabalhar, né, com a segunda coluna, tá? Que a segunda coluna possui dois números zero, tá? Feito isso, será preciso, então, eliminar a linha e a coluna. Neste caso, nós vamos eliminar a segunda coluna toda, tá? A segunda coluna toda, ou seja, todos esses números aqui serão eliminados. E depois a gente vai ver que tem dois números que estão nessa coluna, né, que são maiores que zero, que é o 2 e é o 3, tá? Então, esse 2 e esse 3 que a gente vai utilizar depois para a gente estudar, né, para a gente realizar os nossos estudos aí, tá? Então, olha só o que vai acontecer, né? A gente vai fazer isso por partes. A primeira parte, então, nós estamos aqui a matriz, ó. 1, 2, 1, menos um aqui e 4, tá? Eu vou reescrever a matriz aqui, ó, tá? Então, olha só. Deixa eu reescrever, que aí a gente usa a que está aqui no texto para seguir, caso ficar rasurado aqui, alguma coisa. Enfim. Então, como eu falei, ó, identificamos que a segunda coluna tem os zeros. Então, vamos chegar aqui, nós vamos cortar toda a segunda coluna, ok? Depois nós vamos pegar as linhas onde foi cortado que não é o zero, ou seja, é essa primeira linha que não é o zero e nem essa daqui.
E aí, a partir dessas linhas aqui, que é onde tem o 2 e o 3, nós vamos determinar o que a gente chama de menor complementar. Então, nós vamos pegar agora, na primeira vez aqui, vamos cortar a primeira linha também. Por quê? Como a gente pegou o 2, que é o valor que nós temos diferente de zero, agora a gente tem que cortar toda essa linha aqui. Aí, o que que acontece aqui, ó? Esse 2 ele pertence à primeira linha, à segunda coluna. É o A12. Então, nós vamos calcular aqui, ó, o determinante quando a gente corta a linha um da coluna 2. Aí, quando a gente cortou esta linha e esta coluna, sobrou esses elementos aqui, ó. Então, sobrou, ó, 2 menos um e 4, menos 2 0 e 3, ó, menos 2 0 e 3, 5 2 e 2, né? E nós repetimos agora as duas primeiras linhas, ó. 2 menos um, perdão, as duas primeiras colunas. 2 menos um e 4, menos 2 0 e 3. Vamos calcular aqui, só para a gente ver como está aqui os cálculos, ó. Vamos calcular a diagonal principal, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4, tá? Vamos colocar aqui. Ó, é... Ai, que 4 o quê, gente? Que é zero. Nossa, mãe. Ó, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2 é 0, sou, tá? Ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 2, menos 16, tá? E aqui, ó, 5 vezes menos um, menos 5. Menos 5 vezes 3, menos 15, tá? Aqui, então, nós vamos ter menos 31, certinho? Voltando agora, ó, diagonal secundária. 2 vezes 2, 4, né? Mais com menos, menos 4. Aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. E aqui, ó. 5 vezes 0, 0. 0, né? Então aqui deu 0, tá? É, isso aí, aqui deu 0, então. Certinho? Vamos só ver aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Isso aí. Tá? Então, aqui nós vamos ter aqui, ó. é, Menos 2. Aqui é mais, tá, gente? Perdão, ó. E aqui, ó. Menos 2 com vezes menos um, menos 2. Fica mais 2. Mais 2 vezes 2 é 4. Então, aqui vai ficar, ó, 16. Então, vai ficar aqui, ó. Diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal menos 31 menos a diagonal secundária, que é 16 positivo. Fazendo regra de sinal, menos 31 com menos vezes mais menos 16 menos 47. Então, esse daqui, esse determinante aqui, que a gente chama esse daqui de menor complementar, é quando nós cortamos aqui, ó, a primeira linha e a segunda coluna, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esta linha aqui, ó, é a outra linha aonde tem um número que não é o zero, tá? Que é a terceira linha agora, né? A terceira linha da segunda coluna, tá? Que é o A32. Quando a gente corta o A32, ó, vai ficar aqui os elementos, ó, um, 2 e 4, tá? Então vocês observem aqui, ó, tá? Um, 2 e 4, um menos 2 e 3, um menos 2 e 3, e por fim, 1, 5, 2, ó. 152, tá? Repetimos o primeiro aqui, ó, e a segunda coluna, 1, 2, 4, 1 menos 2, 3. Agora a gente determina aqui, cálculo do determinante, ó. Ó, aqui, ó, menos 4, 1 vezes 5, 5, 5 vezes 4, 20, mais 20, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, mais 6. Menos, lembrando que aqui é diagonal principal, menos diagonal secundária. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. E aqui, ó, 4 vezes menos 2, menos 8. Então, aqui, ó, realizando essa soma aqui, ó, 20 mais 6, 26. 26 tira 4, 22, certo? E aqui, ó, somando aqui, ó, 15 com mais 4, 19. 19 subtrai de 8.
vai dar 11. Então fica aqui, ó, diagonal principal 22, menos diagonal secundária, que é 11. Então temos aqui 11. Então agora eu peço o seguinte, ó, você observou que a gente cortou os valores que são diferentes de zero, tá? Que a gente cortou onde estava o 2 e onde estava o 3, né? E esses valores agora a gente vai calcular o cofator. Então, observe o seguinte: quando a gente corta a linha e calcula esse determinante aqui, o nome disso aqui que a gente está calculando é o menor complementar, tá? Complementar. Então, este aqui é o menor complementar. Agora a gente vai calcular o cofator. O que que é o cofator? O cofator é uma fórmula, tá? A e J é igual a menos um elevado à soma de I mais J, multiplicado pelo D de I mais J, IJ. Ou seja, naqueles elementos que nós cortamos, olha, quando nós cortamos o 2, tá vendo aqui, ó, aqui em cima, quando nós cortamos o 2, esse 2 ocupa a posição de A12. Quando nós cortamos esse 3 ocupa a posição de A32. Então, esse IJ que se repete, isso é referente a esses elementos que a gente cortou, tá? Então, nós temos aqui, ó, é, e essa é a fórmula. Então, ó, A e J, o primeiro elemento lá é linha um coluna 2 menos um elevado, né, a um mais 2 vezes o menor complementar de um e 2, que é aquele que nós achamos 47. Então vai ficar, ó, esse aqui, ó, um mais 2 3, né? Então a gente sabe, quando a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado é negativo, tá? Então vai ficar menos um vezes menos 47, que é o menor complementar que a gente calculou. Então vai ser menos 47. Então vai ser menos um vezes menos 47 igual a 47. E depois, o elemento que nós cortamos, né, foi o que estava na terceira linha da segunda coluna. Então, vai ser aqui, ó, menos um que é da fórmula, elevado a 3 mais 2 que a gente vai somar, multiplicado pelo menor complementar que a gente calculou quando cortou esse elemento aí. Então, vai ser menos um, né, porque base negativa, expoente ímpar, resultado é negativo, menos um multiplicado por 11, né, que foi aqui o menor complementar que nós chegamos aqui, neste cálculo aqui. E aí, multiplicando aqui, menos um vezes 11, nós temos menos 11, tá? Feito isso, determinado o menor complementar, determinado o cofator, por fim, a gente vai calcular o determinante. Lembra da linha? Não era isso aqui, ó, a segunda coluna, 2, 0, 3 e 0? Então, é através dessa coluna que a gente vai calcular o determinante, tá? Utilizando quem? Utilizando os cofatores que nós encontramos agora, é, 47 menos 11. Então, vai ficar aqui, ó, vai ficar sempre uma soma entre os elementos de 2 vezes 47, que foi aqui o cofator, mais zero. O zero não precisa me preocupar com o zero, por isso que quanto mais tiver zero, melhor é, porque a gente tem que fazer menos esforço para fazer isso aqui, ó. Aqui 3 vezes menos 11, e aqui é zero, tá? Então, feito isso, a gente vai calcular o determinante, que é isso que está aqui, ó. É multiplicando cada elemento da coluna, ó, A12, A22, A32 e A42, multiplicando pelo seu cofator. O cofator de A12, o cofator de A22, o cofator de A32, o cofator de 42. Só que aí o que acontece? Esses cofatores aqui são zero, ó, zero e zero. E o que sobra são esses daqui, ó, 2 vezes 47, que vai dar 94, e 3 vezes menos 11, que vai dar menos 33. Subtraindo aí, então, ou seja, o determinante dessa matriz A, ele vale 61. Então, é um cálculo mais extenso, tá? Mas é aquilo que a gente tem que seguir o checklist. Um, olhar onde tem zero. Onde tem zero. Esse é o primeiro ponto. Se é na linha, se é na coluna. Feito isso, a gente vai cortar essa linha, vai cortar essa coluna. E depois os elementos que não são diferentes de zero, a gente vai cortando esses elementos para determinar o menor complementar de cada um. Feito o menor complementar de cada um, a gente faz o cofator, determina o cofator. Feito o cofator,
A gente pega os elementos que foi cortado, né? É a linha ou a coluna e determina aí, né? Faz os cálculos para achar o determinante. Bom, seguindo aqui, ó, vamos então agora aqui, ó. Os determinantes possuem algumas propriedades que facilitam o seu cálculo, tá? Algumas são muito simples de serem demonstradas e outras exigem um trabalho mais elaborado. Aqui as propriedades apenas serão enunciadas e exemplificadas. Então vamos lá conhecer um pouco sobre a propriedade dos determinantes, que pode ser fundamental para nos ajudar a resolver algum determinante, tá? Em determinada situação, né? Vamos lá. Primeira propriedade. Se uma matriz tem linha ou coluna de zeros, seu determinante é nulo. Então, se há uma linha toda de zero ou uma coluna toda de zero, o seu determinante é nulo. Então, determinante de A é igual a zero. Neste exemplo, observamos aqui, ó, que a terceira linha é toda formada por elementos, né, neutros, que é o zero. Propriedade 2. Se uma matriz tem duas linhas ou colunas iguais, seu determinante é nulo, tá? Então, temos aqui, ó, olha só aqui, ó, a linha 137 da matriz A. Aqui embaixo, de novo, temos a mesma linha, o mesmo valor, 137. Quando isso acontece, poderia acontecer se fosse linhas também, o determinante também é zero, tá? Propriedade 3. Se uma matriz tem duas linhas ou colunas proporcionais, seu determinante é nulo, tá? Olha aqui, ó. Temos a matriz aqui, ó. Tá? Vou ler por linha aqui, ó. 1, 3, menos 3. 2, menos 1, 6 e 3. 3, 3, 9 e 8. 6, 4, 18, 0. Então, ó, a terceira linha é o triplo da primeira. Então, observa aqui, ó. Aí, ó. Triplo de 3, de 1 é 3, triplo de 2 é 6, triplo de 3 é 9 e triplo de 6 é 18. Então, observe que quando tem essa proporcionalidade aí, temos aí, então, um determinante que também é zero, tá? Quando uma tem essa relação, tá? Então, o determinante também vai ser zerado. Propriedade 4. Quando permutamos, trocamos duas linhas ou colunas de uma matriz A, obtemos uma matriz B, cujo determinante é o oposto da determinante de A. Ou seja, determinante de B é menos determinante de A. Ó, olha só, então aqui, ó. Temos essa matriz aqui, ó, A e B. Vamos ver o que que foi feito aqui, ó. 1, 2, 1 a primeira linha, 1, 2, 1 a primeira linha. Permanece igual. Aqui, ó, tá vendo a segunda linha e a terceira linha? Aqui, ó, 2, 0, menos 2, 5, menos 1, 3, 0, 5. Foi invertida a ordem delas. Aqui era a terceira linha, passou a ser a segunda, e aqui era a segunda, passou a ser a terceira, tá? Então, houve uma inversão. Então, quando a gente troca os elementos, né, de uma matriz, a ordem, o que que acontece, ó? Na matriz A, o determinante de A é 55. Na matriz B, ao invertermos, né, essas duas linhas, o determinante também passa a ser o inverso, né, mas passa a ser o contrário, o oposto, quer dizer, perdão, passa a ser o oposto do determinante de A. Então, não, quando invertemos as linhas, uma matriz de determinante 55 passou a ter determinante menos 55. A propriedade 3, perdão, a propriedade 5 diz o seguinte: quando se multiplica os elementos de uma linha ou uma coluna de uma matriz A por um número real Q, obtém-se uma matriz B, né, cujo determinante é igual ao determinante da matriz A multiplicado por K. Ou seja, determinante de B é igual a K vezes o determinante de A. É o que aconteceu aqui, ó. Nós tínhamos aqui a matriz A, ó, 1, 3, 3. A matriz, depois menos 2, 1 e 3. Menos 2 e 1. Observe que a última linha foi multiplicado por 2, tá? Então, em vez de aqui, ó, menos 2 e 1, passamos a ter 4, 4 e menos 2. Então, o que que acontece? O fator, né, o número que foi utilizado para multiplicar a linha, que neste caso aqui foi o 2,
Foi menos 2, tá? Porque se fosse só o 2 seria 2 vezes 2, 4. E prevaleceria o sinal de negativo. Como o elemento da matriz passou a ser positivo, o fator que multiplicou foi o menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 2 vezes menos 2, 4. E menos 2 vezes um, menos 2. Então, o que acontece? Como a gente multiplicou uma linha aqui da matriz por um número, o determinante dessa matriz que foi trocada vai ser a multiplicação do primeiro determinante multiplicado por esse fator, tá? Então, o que aconteceu aqui foi isso. Tá? O determinante da matriz A, determinante 13. A matriz B foi obtida multiplicando-se a última linha por menos 2. Então, o determinante dessa matriz B vai ter como resultado o determinante de A multiplicado por menos 2, tá? A próxima propriedade, propriedade 7. Ó, isso aqui é importante. O determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. Lembra que é a transposta que nós vimos, né? Então, nós temos aqui, ó, determinante A. Determinante A aqui é uma matriz de ordem 3 por 3. Aí a gente tem aí, ó, 1, 3, 3, menos 2, 1, 3 e menos 2, 1. Aqui, o que acontece, né? A gente sabe o seguinte, como a gente tem uma matriz quadrada de 3 por 3, né? A matriz transposta dessa daqui também vai ser uma matriz de 3 por 3. Aqui, ó, cada linha, cada coluna vai virar linha. Então, ficaria assim, ó. 1, menos 2, 3, 1, menos 2, 3, 3, 1. Então, que era a linha, virou coluna. E aí, ou seja, quando a gente calcular o determinante dessa transposta, o determinante da transposta vai ser igual ao determinante, né, da matriz inicial. Então, aqui, ó, o determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta, tá? Então, se a gente calcular o determinante da transposta de A, a gente vai achar também como resposta o 13. Aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. Nós fizemos aqui, o que eu falei que eu fiz aqui, tá aqui embaixo aqui. Propriedade 8. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Ó, observe que aqui, ó, lembra que nós estudamos, ó, aqui nós temos tantos zeros que eles formam uma triangulação, certo? Então, quando isso acontece, né, de termos uma matriz triangular, basta pegar os elementos aqui da diagonal principal e multiplicá-los. Tá? Uma vez menos 4 menos 4 vezes menos um 4 4 vezes 9, 36, 36 vezes 2 76. Então, observei uma matriz que ela é triangular, então basta multiplicar os elementos da diagonal principal para a gente calcular o determinante dessa matriz, tá? A matriz A é triangular, né? Só para recapitular, pois todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são nulos, tá? Mas lembrando que também se estiver acima, também é considerado uma matriz triangular, ok? A propriedade 10 é o teorema de Bénet, né? O determinante do produto de duas matrizes A e B é igual ao produto dos determinantes dessas matrizes. Ou seja, determinante de A e B é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Ou seja, o que está acontecendo aqui, ó? Temos aqui duas matrizes, A e B. Então, na matriz A, o determinante de A é menos 21. Na matriz B, o determinante de B é 27. Se eu realizar uma multiplicação de matrizes entre as matrizes A e B, aí eu vou obter uma nova matriz, que vai ser o resultado da matriz A e B. O determinante dessa matriz vai ser o produto dos determinantes de A e B. Ou seja, né, se eu pegar e multiplicar 21 por 27, aqui eu vou chegar a 567, que vai ser o determinante da nova matriz. Então, sempre que ocorrer um produto entre duas matrizes, né, o determinante do resultado, né, da multiplicação dessas matrizes vai ser o produto dos determinantes dessas duas matrizes também, tá? Então, gente, essas propriedades aí, né, são muitas, mas assim, o que que é importante? É importante vocês
aprenderem, entender, né? Olha, quando que vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo, porque se torna mais fácil em algumas situações para resolver. Então, essa questão de ter o zero, toda a linha ou a coluna formada por zero, o que que vai acontecer quando a matriz é triangular, quando você troca uma ordem de uma linha, de duas linhas ou de duas colunas, né? O que que vai acontecer com a matriz. Então, todo esse contexto aí é muito importante também para aplicar na resolução, né, dos cálculos de determinantes. A parte teórica a gente fica por aqui, né? Então agora você está habilitado para você fazer as suas atividades, né? Pegar o seu material, baixar suas atividades, resolvê-las e praticar um pouco do que foi estudado aqui na aula teórica, tá bom? Então eu volto na outra aula trazendo a resolução das questões propostas, né, neste capítulo, ok? Então vou ficando por aqui e um grande abraço e até a próxima aula.